Tem dias que a política brasileira resolve cobrar tudo de uma vez. No mesmo período, duas coisas aconteceram que, separadas, já seriam notícia grande. Juntas, formam um retrato que o campo bolsonarista vai ter muita dificuldade de ignorar daqui para frente. Do lado político, a Polícia Federal bateu na porta de mais um nome diretamente ligado a Flávio Bolsonaro. Não um desconhecido, não um nome periférico. Alguém que Flávio indicou pessoalmente para um cargo estratégico no governo de um aliado próximo e que agora aparece no centro de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo facção criminosa e refinaria de fachada. Do lado do debate público, Sóstenes Cavalcante, deputado federal, um dos rostos mais visíveis da bancada evangélica bolsonarista, sentou numa mesa ao vivo com o pastor Henrique Vieira e saiu de lá sem ter respondido a uma única pergunta central que lhe foi feita. Dois acontecimentos, dois eixos diferentes, mas que, quando você coloca um ao lado do outro, contam a mesma história. A de um campo político sendo pressionado de frentes opostas ao mesmo tempo, por dentro e por fora, e que está tendo cada vez mais dificuldade de sustentar a narrativa que construiu nos últimos anos. O clima azedou. E não foi por acaso. Mas antes de continuar, se você ainda não curtiu o vídeo e ainda não está inscrito no canal, reserve um momento para fazer isso agora. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo. Cidade, estado, o horário aí de onde você está. Adoro saber quem está do outro lado. Agora, feito isso, então vamos continuar. Esse vídeo vai passar pelos dois acontecimentos com calma, com os fatos na mão, e vai mostrar por que eles importam muito além do que parecem à primeira vista. Porque o que aconteceu não é só mais uma notícia do dia, é uma virada de quadro que vai deixar marca no que ainda está por vir. Para entender o que aconteceu com Flávio Bolsonaro, você precisa conhecer uma operação chamada Sem Refino. O nome não é por acaso. A Polícia Federal descobriu um esquema que funcionava assim. Uma refinaria de combustível no Rio de Janeiro. A Refit estava sendo usada por facções criminosas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Só que essa refinaria não refinava nada. Ela comprava combustível já pronto, vendia para postos, emitia notas fiscais e transformava dinheiro sujo em dinheiro limpo, com imposto pago e tudo. O esquema era quase perfeito. Os postos de combustível tinham um fluxo de caixa alto o suficiente para absorver o dinheiro sem levantar suspeita imediata. A refinaria completava o ciclo, dava cobertura documental para as entradas. Estão sendo apurados centenas de milhões de reais lavados por esse caminho. Só que uma refinaria precisa de licença ambiental para operar. E é aqui que entra o nome que chegou até Flávio Bolsonaro. Bernardo Rossi era secretário de Meio Ambiente do governo de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele teria concedido a licença ambiental que permitiu à Refit continuar operando, mesmo com o esquema já sob suspeita. A Polícia Federal foi à casa de Bernardo Rossi, apreendeu celulares e documentos, e incluiu o nome dele como alvo da operação. Bernardo Rossi não chegou a esse cargo por acaso. Ele foi indicado pessoalmente por Flávio Bolsonaro para integrar o governo Cláudio Castro. Só que tem um detalhe que não aparece na maioria das coberturas. Não é a primeira vez que um nome indicado por Flávio aparece envolvido em situações assim. O padrão começa a chamar atenção. E quando um jornalista experiente como Merval Pereira, da Globo, já havia dito abertamente que nas próximas semanas o nome de Flávio Bolsonaro poderia aparecer de forma mais direta nas investigações, isso não é especulação barata. É uma sinalização de quem acompanha o processo de perto. E Cláudio Castro? O próprio governador já foi alvo de 3 operações diferentes. 3 vezes a Polícia Federal foi até ele. E até agora, nenhuma prisão. Isso não passou despercebido para muita gente,
E é uma pergunta legítima que a Justiça ainda não respondeu de forma clara. Nenhuma dessas informações significa que Flávio Bolsonaro foi condenado ou indiciado. O que existe até aqui é uma investigação em andamento, com alvos confirmados e uma cadeia de indicações que passa pelo nome dele. Mas, enquanto o cerco judicial se desenhava, um movimento diferente estava em curso. E, desta vez, o golpe não veio de fora. Uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão enxergando esse assunto com muito mais clareza. Cada escândalo, cada número, cada prova, cada ligação. E quando esse debate aparece, quem tem o quadro completo não fica perdido. Se você quer evitar chegar atrasado nessa conversa, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. Quando um adversário te ataca, você responde, rebate, vai para a guerra. Mas quando o aviso vem de dentro, de alguém do seu próprio campo, de alguém que controla votos que você precisa, a situação é diferente. Você não pode atacar sem se machucar. E se ficar quieto, parece que está concordando. Foi exatamente isso que aconteceu com Flávio Bolsonaro quando as declarações de Gilberto Kassab vazaram. Kassab é presidente do PSD. Um partido que hoje tem 3 ministros no governo Lula, o que já diz muito sobre onde ele está posicionado. Mas Kassab também controla uma rede de prefeitos no interior de São Paulo, que é decisiva para qualquer candidatura ao governo estadual e, por extensão, para o peso eleitoral de São Paulo numa disputa presidencial. Numa reunião com empresários do agronegócio e prefeitos aliados, Kassab foi direto. A chance do Flávio Bolsonaro se eleger é 0. Disse que quando o PT começar a mostrar de verdade quem é Flávio e quem são as pessoas em torno dele, a candidatura vai desabar. Disse que o Centrão, hoje com Lula, abandonou Flávio. E foi além. Deu a diretriz de que seus prefeitos deveriam se alinhar a Ronaldo Caiado, e não a Flávio Bolsonaro. Para completar o quadro, Kassab ainda explicou por que o PT não estava atacando Flávio com força até aquele momento. A tese dele: o PT não queria que o PL trocasse de candidato em cima da hora, porque Flávio é um adversário muito mais fácil de derrotar do que uma candidatura alternativa que pudesse ser lançada. Isso é uma declaração pesada. Não é um adversário dizendo que vai ganhar. É um aliado potencial dizendo que você já perdeu. E explicando por que o inimigo ainda não te eliminou. A reação da campanha de Flávio foi proporcional ao tamanho do susto. A assessoria saiu atacando Kassab, falou em máscaras caindo, disse que o sistema se uniu por se sentir ameaçado. Mas o coordenador da campanha, o mesmo que tem um projeto defendendo jornada de 52 horas semanais sem aumento de salário, não apresentou nenhum argumento que revertesse o quadro descrito por Kassab. E Tarcísio de Freitas, que depende diretamente da rede de prefeitos que Kassab controla, foi ao lançamento da campanha de Flávio, mas já sinalizou que seu apoio será limitado. Numa equação onde Flávio precisa muito mais de Tarcísio do que Tarcísio precisa de Flávio, esse sinal vale mais do que qualquer discurso de palanque. O aviso de traição não veio da esquerda, veio de dentro. Mas aqui vale uma observação honesta, porque esse público merece. Kassab não virou progressista da noite para o dia. O Centrão apoiando Lula não significa que o Centrão está do lado do povo. Significa que o Centrão está do lado de quem vai ganhar. Essa distinção importa. O movimento de Kassab enfraquece Flávio, isso é real. Mas o Centrão continuará sendo o Centrão independente de quem sentar na cadeira em 2027. Quem acompanha a política de perto sabe disso. E fingir que não sabe seria desonesto. Enquanto o cerco político se fechava em torno de Flávio, o campo bolsonarista abria uma segunda frente. Desta vez, no terreno do debate público. Sóstenes Cavalcante é um dos deputados federais mais identificados com a bancada evangélica de direita. Aliado de Bolsonaro,
defensor de pautas conservadoras, figura recorrente nos embates sobre aborto, família e papel das igrejas na política. Tem trânsito em mega-igrejas, tem voz na bancada, tem audiência garantida num segmento importante do eleitorado brasileiro. Pastor Henrique Vieira é outra coisa. É deputado federal pelo PSOL, pastor batista, teólogo com formação sólida, e representa uma leitura do evangelismo que parte da centralidade do amor e da dignidade humana, não do palanque. Já protagonizou outros debates onde ficou evidente que ele chega preparado, com dados, com argumentos construídos e com a calma de quem não precisa gritar para ser ouvido. Os dois foram convidados para um debate ao vivo sobre família, religião e política. Parecia uma disputa equilibrada entre duas visões do campo evangélico brasileiro. Não foi. Henrique Vieira chegou com números, com fontes, com perguntas que não tinham resposta fácil. E Sóstenes, que costuma dominar o palanque, se viu diante de algo que gritaria não resolve. Dados reais sobre violência sexual, sobre meninas grávidas, sobre o que a lei brasileira diz e sobre o que o próprio projeto de Sóstenes pretendia fazer com elas. E por falar nisso, tem muita gente que chega nessa conversa sem saber metade do que você já sabe aqui. O problema é que, sem contexto, qualquer argumento mais firme pode parecer verdade. Se quiser ir ainda mais fundo e não ficar dependendo de informação solta, dá uma olhada no que eu separei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos em frente. Henrique Vieira não começou o debate falando de ideologia. Começou com números. Em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 85 mil casos de estupro e estupro de vulnerável no Brasil. Isso dá 240 vítimas por dia. Uma vítima a cada 6 minutos. Em 2023, quase 14 mil meninas deram à luz como resultado de gravidez por violência sexual. Com esses dados na mesa, Henrique fez a pergunta que Sóstenes não respondeu. Quando uma menina vítima de estupro busca o aborto legal previsto em lei, um direito que existe no Brasil desde 1940, o projeto que Sóstenes defende quer que ela seja tratada como criminosa. No projeto original apresentado por Sóstenes, uma menina nessa situação poderia ficar mais tempo presa do que o próprio estuprador. Sóstenes contestou os termos. O projeto foi além do que deveria, recuou. Foi constrangedor até para o Congresso. Mas a pergunta central: se fosse sua filha, o que você faria? Ficou sem resposta direta. No tema da família, Henrique Vieira apresentou uma visão que ressoou com uma realidade que muita gente reconhece. Mãe solo, crianças criadas pelos avós, famílias que precisam de emprego, de renda, de descanso, de escola. Chegou a conectar a ideia de família ao debate sobre a escala 6x1, defendendo que ter mais tempo com os filhos também é proteger a família. Sóstenes tentou emplacar o argumento de que a esquerda quer obrigar igrejas a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Henrique respondeu com precisão: nenhuma decisão do STF obriga qualquer igreja a celebrar nada. O que foi garantido em 2013 foi o reconhecimento civil do casamento, pelo Estado, não pela religião. São instâncias diferentes. A confusão entre elas é deliberada ou é desinformação. Sobre o uso político das igrejas, Henrique citou nomes e fatos. Silas Malafaia, levando Cláudio Castro, Eduardo Paes e Bolsonaro para dentro do culto, do púlpito, dizendo que evangélico não pode votar na esquerda. Sóstenes tentou dizer que receber uma autoridade constituída é princípio bíblico. Mas o argumento não se sustentou diante da pergunta: se é princípio bíblico honrar a autoridade, por que Lula nunca foi convidado com o mesmo respeito? A resposta de Sóstenes foi que Lula foge das igrejas conservadoras porque sabe que levaria vaia. Henrique não respondeu. Não precisou.
O público que assistiu ao debate e os comentários que pipocaram logo depois lembrou de algo que Sóstenes não tocou em nenhum momento durante a conversa sobre moral, família e fé. Os quase 470 mil reais encontrados em pacotes na casa dele. A ironia de um defensor fervoroso da moralidade cristã com esse histórico não passou despercebida para quase ninguém que acompanhou o debate. Sóstenes saiu do debate sem ter respondido às perguntas centrais que lhe foram feitas. Henrique Vieira saiu tendo colocado dados reais no centro de uma discussão que a direita prefere manter no campo da abstração moral. Agora coloca os dois acontecimentos lado a lado. De um lado, Flávio Bolsonaro vendo mais um aliado indicado por ele aparecer numa operação policial ligada a esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Ouvindo de Kassab, não do PT, não da esquerda, mas de um articulador do seu próprio campo, que sua candidatura não tem chance e vai desabar quando o jogo começar de verdade. Tendo Tarcísio sinalizando apoio limitado e a campanha reagindo com raiva, sem nenhum argumento que mude o quadro. Do outro, Sóstenes Cavalcante num debate ao vivo, confrontado com dados sobre estupro, aborto legal e uso político de igrejas, e sem conseguir responder a nenhuma das perguntas centrais que lhe foram feitas, gritando onde deveria argumentar, desviando onde deveria responder, carregando nas costas um histórico que transforma qualquer discurso de moralidade numa fonte inesgotável de ironia. O que conecta esses dois episódios não é coincidência de data. O campo bolsonarista construiu sua identidade sobre 3 pilares: combate à corrupção, defesa da família e da moral cristã e discurso de ordem e lei. São exatamente esses 3 pilares que estão sendo pressionados ao mesmo tempo, o primeiro pelo cerco judicial e pelas indicações comprometidas de Flávio, o segundo e o terceiro pela derrota de Sóstenes diante de fatos que ele não conseguiu contestar. E tem um dado que o campo bolsonarista prefere ignorar. Uma parte significativa dos evangélicos brasileiros vota em Lula. Sempre votou. Não porque foram enganados, não porque não leram a Bíblia, mas porque leram e chegaram a conclusões diferentes das de Malafaia e Sóstenes. O pastor Henrique Vieira representa esse segmento. E quando ele debate ao vivo e desmonta os argumentos da bancada evangélica bolsonarista, com dados e com calma, ele não está só ganhando um debate. Está mostrando que a ideia de que evangélico de verdade vota na direita nunca foi verdade. Foi uma narrativa construída e agora está sendo desconstruída publicamente. Não estou dizendo que tudo está resolvido. Investigação não é condenação. Derrota em debate não elimina a candidatura. O campo bolsonarista tem base eleitoral real, tem estrutura, tem aliados que ainda se movem, mas existe uma diferença entre uma força política em ascensão e uma força política que está na defensiva em várias frentes ao mesmo tempo. O que aconteceu nesse período aponta para a segunda situação, e isso tem consequências para o que vem pela frente. A narrativa de que só nós somos honestos fica muito mais difícil de sustentar quando os indicados aparecem em operações policiais. A narrativa de que só nós defendemos a família e a fé fica muito mais difícil de sustentar quando o debate público mostra que faltam dados, faltam respostas e sobram contradições. Esses dois acontecimentos, juntos, representam o tipo de pressão que deixa marca. Não porque a oposição atacou, mas porque a realidade apresentou a conta. A operação sem refino não acabou. Investigações desse porte se desdobram, alcançam novos nomes, abrem novos capítulos. O que já foi revelado até aqui é suficiente para colocar sob pressão qualquer candidatura que dependa de aliados com esse histórico. E o que ainda pode vir é uma incógnita que, em ano eleitoral, pesa muito. O debate sobre religião e política segue o mesmo caminho. Vai estar presente em cada aparição de líderes religiosos ligados ao bolsonarismo até outubro. A diferença é que agora existe um contraponto público bem documentado,
números reais, argumentos concretos e uma figura como Henrique Vieira mostrando que é possível ser evangélico, ser pastor e defender uma política baseada em fatos e em empatia real pelas pessoas. Kassab mostrou para onde o Centrão aponta. Tarcísio mostrou seus limites de lealdade. Caiado está na disputa. O PT ainda não ativou seu arsenal de ataques contra Flávio. E Kassab explicou por quê. Quando esse processo começar de verdade, o cenário que já está difícil vai ficar mais complexo ainda para a candidatura do PL. O que fica em aberto é a pergunta que vai definir 2026. O campo bolsonarista vai conseguir reconstruir a narrativa que está sendo corroída em várias frentes ao mesmo tempo? Ou esses acontecimentos são sintomas de um processo que já atingiu um ponto sem retorno? Eu não tenho a resposta definitiva para isso. Ninguém tem ainda. Mas os sinais que chegaram nesse período apontam numa direção bastante clara, e vale acompanhar de perto o que vem nos próximos capítulos. Na sua opinião, o que esse duplo colapso, o cerco a Flávio e a derrota de Sóstenes, significa para as eleições de 2026? Você acha que o campo bolsonarista consegue se recuperar antes de outubro? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade na política brasileira. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história vão exigir atenção. E por falar em próximos capítulos, tem um vídeo aqui no canal que vai direto ao ponto sobre o que está acontecendo com a candidatura de Flávio Bolsonaro e o cenário eleitoral de 2026. Vai lá, porque essa história ainda tem muito a revelar. Uma última coisa. Tudo que vimos hoje existe documentado. Data, nome, valor, fonte. O problema é que, quando essas informações ficam espalhadas, muita gente esquece justamente o que mais importa. Eu reuni isso de um jeito que qualquer pessoa consegue consultar e entender. Está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem acompanha o canal. Abraço e até a próxima!